Na reta final desse primeiro turno, o PT se esforça para fazer valer a tese do voto útil. O objetivo é tirar votos de Ciro Gomes. Nesse contexto, uma pergunta fica no ar. O que Brizola, a maior liderança que o PDT de Ciro Gomes já teve, acharia disso tudo? Veja você, né? Quem estaria Brizola na eleição de 2022? Eu acho que o Brizola teria a própria candidatura. Mas estamos trabalhando aqui no terreno do hipotético. Então vamos lá. Todo mundo falando do Brizola, viu, Ana? Pois é. O Brizola não ia estar apoiando o Ciro Gomes. O Brizola ia estar muito decepcionado com os rumos do PDT. O Brizola isso, o Brizola aquilo. E o Brizola, Ana, ele tem sido assim, ele tem sido usado, pelo pessoal do PT como um atalho aí para acertar o Ciro Gomes. A campanha do PT, por necessidade estratégica, está mirando nos eleitores do Ciro, aí atrás do voto útil. E aí muita gente já falou isso, né? O Brizola, cadê o Brizola? O Brizola estaria com o Lula. Quem já falou? A Dilma. E sabe por que a Dilma é importante nessa história? Porque a Dilma, você já sabia disso? Era do PDT, do Ciro Gomes. Tô falando sério, olha lá, foi. Temos uma missão. Nós temos de ganhar essa eleição. Nós temos de ganhar essa eleição no primeiro turno. E eu estou falando aqui num certo ponto do país, que é o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma forte tradição de luta representada por vários gaúchos, entre eles Leonel Brizola. Eu tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo, ele estaria ali naquele palanque, sentado ao lado de Lula. Lembrei de uma coisa aqui, Ana. A gente entrevistou o Lula faz uns 2 anos já, aqui no canal. Tá por aí essa entrevista, se você conseguir, você acha. Se procurar, você acha, né? E eu lembro de ter perguntado para o Lula que adversários ele aprendeu a admirar na longa trajetória política dele. E de cara, o nome que surgiu foi o do Brizola. Tem outra história também muito divertida, né? Diz que o Brizola leva o Lula para visitar o túmulo do Getúlio. Chega lá, começa a falar com o Getúlio, assim como se o Getúlio estivesse vivo ali. E o Lula, ao contar essa história, falou: ih, rapaz, agora o Brizola transcendeu. Para a alegria da plateia que cai no riso. Mas vamos lá, com quem o Brizola estaria? A gente ouviu a Dilma, vamos ouvir o próprio Lula, pô. Tem que votar até se for necessário. A gente vai ter que votar de qualquer jeito, porque nós precisamos tirá-lo de lá. Não é o Lula que quer tirar ele de lá. Quem precisa tirar ele de lá é o povo brasileiro, porque a gente está com saudade da democracia. A gente está com saudade das coisas que nós aprendemos a fazer. Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado. Certo mesmo teria sido gritar lá, Brizola, mas o pessoal ali talvez não tenha idade para isso. Bom, cadê o Brizola Neto para falar a respeito disso? Deu uma entrevista lá pro Breno Altman, interessante, olha lá. Ó. É como o Brizola sabe ler gente. Isso está em falta, isso você não encontra mais na classe política. Né? Você vê ele andar aqui na favela do Rio de Janeiro, entrar no botequim, conversar com o dono, tomar um café ali, de uma simplicidade. Isso a gente não encontra mais, essa coisa simples, ou seja, identificado com a raiz do povo, e todos os dois têm uma trajetória de muita adversidade na vida, né? Seja o Brizola e o Lula, passaram por muitas adversidades, né? O Lula, talvez, pela configuração do Nordeste, tem uma configuração mais aguda até do que o Rio Grande do Sul, embora muita miséria, mas não há aquela extrema da questão da fome, né? Mas são dois que, de fato, né? O Brizola acabou adentrando outro caminho, pela educação e se formando e trabalhando nesse sentido, e o Lula mais nessa questão de curso técnico, profissionalização,
né, e liderança sindicais. Então, são figuras que se entrelaçam na nossa história, no cotidiano da vida e na prática política. A prática política mostra, né, de fato. Muito bem, tá aí o Brizola Neto. Quero endereçar só aqui uma questão rápida do nosso chat. Comentário aqui do Snoopy. Vocês estão exumando o cadáver do Brizola para conseguir apoio. Pô, eu não sou candidato, viu, Snoopy? Candidata aqui só a Ana. Sabe por quê? Porque ela tem foto comendo pastel. Então isso mostra pra gente que ela certamente é candidata a alguma coisa. Agora, para lidar aqui com o termo que você usou, necropolítica, esse conceito, rapaz, é muito mais complexo do que você imagina. Necropolítica não é falar de morte no meio da campanha. Necropolítica é quando o Estado, ele não apenas mata, mas ele tem o domínio do seu corpo o tempo inteiro. Teu corpo está ali em xeque o tempo inteiro. É muito complexo esse conceito, viu, Snoopy? Não tenho pretensão de te explicar. Mas te garanto isso, tá? A gente não tem candidatura colocada, não. Ana, tá contigo. Complicada essa questão, sim, porque tem pontos válidos, assim, para dizer, mano, né, que tem a ver se Brizola estaria apoiando, se não estaria apoiando, e realmente essa coisa assim, pô, vocês vão ressuscitar o Brizola, tá, não é necropolítica, é outra coisa, mas vocês vão ressuscitar o Brizola aqui para falar de quem ele apoiaria, quem ele não apoiaria, é uma coisa assim, é uma discussão que às vezes fica meio patinando, sabe, né, ela vai, ela não vai, mas, dito isso, as declarações ali que estão em questão aí para este comentário, elas não são assim tiradas do nada. Brizola apoiaria, né, apoiaria Lula nesse momento, o Brizola seria contra o Bolsonaro. Elas são motivadas pela presença, né, de um descendente do Brizola na plateia. Então, assim, tem um porquê de se estar evocando a figura do Brizola, tá? Isso é um ponto. O outro ponto é a questão do PDT em si, né? E de como o apoio, né, do PDT está fazendo falta aí se levanta essas questões também, né? Se a gente deve, né, pensar a história do partido e para onde o partido vai, onde ele está nesse momento, possíveis rachas. Será que a ideia, porque um partido, pelo menos teoricamente, é para ser uma junção de pessoas em torno de ideias, né? Tem formas de ver e formas de pensar a condução política do país parecidas ali. E o questionamento que se põe esta forma de pensar, ela se modificou ao longo do tempo, ela se manteve, se transformou em outra coisa, há outros grupos infiltrados, inseridos, ou que transformaram esse partido em outra coisa. Então, aí nesse sentido é um questionamento válido, não nesse sentido assim, Brizola apoiaria, Brizola, vamos chamar, né, convocar o Brizola para ver se ele apoiaria. Não é essa questão, mas sim de discutir mesmo, né? Para onde foram as ideias que Brizola apoiava? Elas estão aí, elas estão em outro lugar, elas tiveram permanência, né, as pessoas que seguem os seus passos são fiéis a essas ideias, ou quais ideias são fiéis? Essas são as questões que estão se pondo aí. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco.
E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.